Salmo 103, verso 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Queridos, Deus, Ele é o único ser independente que existe, independente e soberano. Entre todas as criaturas que você possa pensar que existe, nenhuma pode ser considerada como independente. Apenas Deus é independente e soberano. Quando você olha para os dicionários, você vai ver que os dicionaristas definem a palavra independente como não dependente, livre, não sujeita aos controles externos, aquele que governa a si mesmo, aquele que é soberano, aquele que não é condicionado e etc, etc, etc. Deus é o único ser de quem estas palavras podem ser ditas em sentido absoluto, em sentido pleno. Ele é o único que é soberano. Deus, como soberano, independente, Ele é um ser autoexistente e autossuficiente em seu próprio sustento e no sustento de todas as coisas. Sua glória e seu prazer, queridos, né, é Ele mesmo que gera, que cria isso. Quando nós lemos Romanos 11, 36, o apóstolo Paulo escreve assim aos irmãos de Roma: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Essa palavra nos mostra que Deus, Ele contém em si, né? Essas palavras do apóstolo Paulo, nos mostra que Ele contém nele mesmo todas as excelências, as perfeições, tudo que de bom, de poder que possa existir, que você possa imaginar, contém nele mesmo. Ele encontra tudo isso nele mesmo. E diante disso, né, eu quero dizer que a nossa reflexão hoje é sobre o Deus independente e você. Amém? Que mesmo sendo esse Deus independente e soberano sobre tudo e todos, né, Ele tem uma queda extraordinária por você. Deixa eu te dizer uma coisa: se tem alguma coisa, alguma criatura que mexe com a estrutura de Deus, essa criatura é você. Isso é tremendo, não é? Quando você olha para esse Deus que o salmista diz aqui, que ninguém, foi Ele que estabeleceu o seu trono, e esse trono, né, Ele subsiste para sempre. Esse Deus, quando Ele olha para você, o coração dele treme, porque Ele te ama de um jeito extraordinário. Mesmo nós sendo seres humanos, Deus está olhando para nós, querido, de uma forma totalmente diferente. Ele se interessa por mim e por você, ao ponto de que, se for preciso, Ele para tudo para atender só você. E a nossa reflexão hoje, eu quero te convidar para pensarmos um pouquinho sobre isso. Amém? Vamos juntos? Eu quero voltar com você em Gênesis capítulo 1 e 2, não precisa você abrir, que eu quero fazer um apanhado bem rápido aqui nesses textos. Quando você lê o capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali toda a narração que a Bíblia nos apresenta sobre a criação. E toda essa narrativa, queridos, é uma poderosa demonstração da independência, da soberania e do poder de Deus. Nada na história pode se comparar ao que aconteceu ali, em Gênesis 1 e 2. Você vai ver a Bíblia dizendo ali que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus, Ele pairava sobre a face do abismo. E de repente Deus começa então a criar todas as coisas. E eu amo essa parte quando a Bíblia diz que Ele libera a palavra. Aqui nós já podemos ver o Deus na sua triunidade entrando em ação para construir todas as coisas. Veja, Deus libera a palavra, e antes a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face do abismo. E quem é a palavra? Jesus.
Não é isso que a Bíblia diz? Ele é a palavra. Então, quando Deus Pai libera Jesus, a palavra, e os três entram em ação, as coisas começam a ser criadas, e a gente sabe que foi um espetáculo. Eu não sei você, mas eu fico imaginando, quando eu leio Gênesis, quando Deus falava e as coisas do nada surgiam, num espetáculo que ninguém, talvez na história da humanidade, vai conseguir descrever ou talvez imitar. Mas eu tenho certeza que foi algo extraordinário. Quando você vê ou anda pela leitura de Gênesis 1, você vai ver que depois de que Deus criou tudo, Ele olha para toda a sua criação, e a expressão que sai do próprio Deus agora é: tudo é bom. Você consegue imaginar isso? Ele criando tudo, de repente ele para e olha e diz: uau, é tudo muito bom. Tudo que foi criado do nada, agora o próprio Deus olha e se expressa assim. E aqui, queridos, acontece algo extraordinário. A Bíblia diz que, eu entendo, você também, eu tenho certeza disso, que Deus, o Pai, Ele olha, e eu acredito uma reunião ali, dele com o Espírito Santo e Jesus. Eu já estou em Gênesis 1, 26, quando Ele olha e diz assim: uau, tudo é bom que nós criamos, agora façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você chega no capítulo 2, versículo 7, você vai ver agora a Bíblia dizendo que Deus, de uma forma totalmente diferente de todas as outras criações que veio à existência ali, naquele espetáculo tremendo, você vai ver a Bíblia dizendo que Deus formou o homem do pó da terra. E quando esse homem estava formado, você consegue imaginar um pouquinho agora Deus esculpindo Adão? Eu vou te dar uns segundinhos para você pensar nisso. Eu creio que ele esculpiu, ele não deu, ali ele deu eu não vejo Deus dando uma palavra e a terra se juntando. Mas eu consigo crer que Deus esculpiu Adão. E quando estava pronto, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas daquele ainda um bocado de terra, e colocou nele fôlego de vida, e então o homem passou a ser alma vivente. E naquele instante, queridos, o homem vem à existência como a maior e quase exata expressão de Deus na terra. Eu quero que você entenda isso. Eu creio que todas as coisas foram criadas para que ele pudesse chegar nesse ponto aqui. Ele criou tudo porque ele queria criar você. Consegue ver a importância que você tem diante desse Deus soberano e independente? Ele criou tudo. E algo extraordinário que eu vejo nos versículos anteriores, você vai ver que ele começa o seu espetáculo da criação trabalhando aqui. E quando ele faz separação, ele cria ervas e relvas. Antes de entrar no momento de criar seres, criaturas viventes, ele sai da terra e vai para o universo, onde ele cria a lua, o sol e as estrelas, luzes. Aí depois ele volta para cá e cria as criaturas. E no final traz à existência o homem. Eu quero que você entenda que Deus criou tudo com um propósito, porque Ele tinha um projeto muito melhor do que toda e qualquer criatura que você vê a Bíblia narrando que Ele trouxe à existência. E essa criatura é você, filho e filha amada do Pai. É por isso que eu disse, e eu quero que você comece a pegar isso comigo, algumas coisas que eu quero destacar nesta noite, nessa reflexão. Esse Deus, mesmo sendo independente e soberano, Ele tem uma queda extraordinária de amor, de paixão por você. E nós vemos isso aqui em Gênesis. Nós vemos você, o homem vindo à existência, de uma forma diferente ali,
desde o coração, como na prática, no ato, quando Deus fez. Né? E ali, queridos, nós vemos que Deus, após criar, você vai ver a Bíblia dizendo que toda tarde Ele ia visitar Adão e Eva no jardim do Éden. Você consegue imaginar isso? Tem muitas crianças nascendo aqui, né? Aqui na Alcance agora, ó. Nasceu hoje. Queridos, talvez o acontecimento, o fato que poderia descrever de uma forma mais aproximada o sentimento que Deus sentiu, que Deus teve aqui no seu interior, no seu coração, no seu ser, quando Ele assoprou nas narinas daquele barro e ele foi feito Adão, alma vivente, é exatamente quando você viu o seu filho pela primeira vez na vida. É emocionante, não é? Não é verdade? É uma descrição incalculável, a gente nunca esquece. E eu acho interessante que, principalmente para as mamães, os filhos podem estar com 60 anos, que parece que é ainda um bebê. Homem é menos um pouquinho, mas principalmente para a mãe, né, parece que nunca deixa de ser aquele serzinho que depende do pai e da mãe. E eu quero te dizer que é esse, né, o sentimento e o comportamento de Deus acerca de mim e de você. Quando Ele olha, Ele sempre nos vê como essa criaturinha especial, que chamou toda a atenção dEle, e Ele se dedicou de uma forma extraordinária para trazer a existência, e com uma certeza, eu sou o único que posso dar segurança a Ele. E Ele precisa entender que Ele precisa depender de mim. O único, soberano e independente, mas estou à disposição dEle. Depois de tudo isso, de dias de comunhão, onde eles viveram esses momentos extraordinários no Éden, agora nós no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê ali a queda. A Bíblia diz, queridos, que o inimigo, ele, de forma sutil, ele conseguiu minar a mente e o coração de Eva, e por fim, a levou à desobediência, e juntamente com Adão, eles pecaram contra o Senhor. E nessa queda, uma das principais sutilezas do inimigo foi levar Eva a acreditar que eles poderiam se tornar como Deus era, um ser independente e soberano. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha o discurso. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, irmãos, e olha isso, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então veja isso, uma das grandes sutilezas do inimigo foi tentar mostrar para Eva que eles poderiam ser assim como Deus era. E dentro desse, é certo que vocês não morrereis, mas os seus olhos os serão abertos, e como Deus, há uma verdade aqui, ou há uma mentira do diabo, muito cabulosa. Ele estava querendo dizer a Eva que eles poderiam também ser seres independentes, como Deus era. Entre todas, queridos, as consequências que o pecado trouxe
né, para a vida do homem, além de separar o homem da presença de Deus, do seu Criador, e muitas outras que nós poderíamos destacar. Eu quero destacar e falar muito com você nesta noite que uma das principais foi trazer para o coração do homem o sentimento de que nós podemos viver independentes de Deus. Isso é uma mentira terrível do inimigo. E por incrível que pareça, isso tem permanecido, isso tem, queridos, prendido muita gente hoje, inclusive pessoas como eu e você, que um dia tivemos um encontro com o Senhor e cremos e professamos servi-lo. Mas de certa forma, muitos de nós ainda insistimos em viver presos nessa mentira do inimigo, que nós podemos viver independente de Deus. Não podemos, porque independente e soberano, Ele é o único. Só Ele pode sobreviver assim. Amém? E isso tem afetado a vida de muita gente. Muita gente. E eu quero te dizer que independência, queridos, ela não se trata apenas daquela pessoa que diz que, de uma forma assim escancarada, né, que não quer nada com Deus. Não é. Não é só a pessoa que professa assim, que é alguém que quer viver independente de Deus. Ela também é vista naqueles que fazem de Deus, muitas vezes, uma fonte carregadora e não uma fonte permanente de vida. Nós podemos ver isso nessas três categorias, né? E olha só, o nosso grande desafio é vencer a independência. Só tem um jeito que nós podemos vencer a independência, sabe qual é? É quando nós permitimos que a palavra de Deus entre no nosso coração e ganhe vida aqui dentro. Olha só, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora veja comigo o que Davi diz no Salmo 139, versículo 1 ao 5. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim pões as mãos. Palavras de Davi. E Davi é aquele que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Quando você termina de ler esse salmo, você vai ver aqui que a mensagem que Davi está querendo passar com o Salmo 139 é exatamente mostrar que Deus, ele é onisciente e onipotente. E aí você entende por que Davi foi quem Davi foi. Porque ele era alguém, queridos, que recebia a palavra de Deus tinha um lugar especial no coração dele. Ele era alguém que conseguiu vencer essa sutil mentira de Satanás, de que ele poderia viver independente de Deus. Um homem poderosíssimo na guerra. Você sabe da história dele. Mas em todo tempo, em tudo que Davi tentava fazer, antes de dar o primeiro passo, o que ele fazia? Ele ia para o Senhor. Numa atitude de Senhor, eu não posso ir sem o Senhor, eu não vou conseguir. O único que pode me dar vitória e me fazer bem-sucedido nessa guerra é o Senhor. É por isso que Davi foi quem ele se tornou, é lembrado até hoje. Eu não sei se acontece só comigo, mas quando nós vemos hoje a bandeira de Israel, duvido se você não lembra de Davi. Olha como ele marcou a história da humanidade, daquela nação. Por quê? Porque ele era alguém que conseguiu vencer isso. Teve todo o poder,
mas ele entendeu que ele não poderia, de maneira alguma, conduzir nada na sua vida de forma independente, porque o único independente é o Senhor. Agora você olha no Salmo 23 e encontra ele dizendo assim, né? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me... Sabe, queridos, enquanto eu estava meditando nisso e cheguei aqui nesse Salmo 23, eu fiquei imaginando assim, Senhor, talvez nesse momento que nós estamos vivendo, de enfrentamento de uma pandemia, onde o medo está acabando, destruindo muita gente, talvez se Davi existisse aqui, as palavras que sairiam da sua boca seriam coisas semelhantes a Salmo 23, versículo 1. Não é verdade? Enquanto muitos estão dizendo, uau, o que vai ser da economia, o que vai ser de mim? Talvez Davi, se estivesse assim, eu não estou nem aí. Deus, o Senhor é o meu pastor, eu sei que Ele é a minha segurança e Ele vai continuar me conduzindo em vitória. Eu não dependo de coronavírus, eu não dependo de problema, é Ele o meu Deus. Talvez, e eu creio nisso, que a posição dele, a condição dele, para enfrentar todo esse momento, seria esse. E que precisa ser o meu e o seu. Não tema o amanhã, sabe por quê? Porque esse Deus, que Davi um dia olhou para ele e o particularizou, irmãos, eu amo isso nesse texto. Porque Davi não disse assim, ó, ele é o nosso, não. Ele olhou para Deus aqui e disse, o Senhor é o meu. Tipo assim, como se só eu existisse. Não se preocupe com o seu amanhã, porque Deus já está lá, Ele sabe de tudo. Não é uma pandemia ou qualquer outro tipo de problema que venha existir na terra, seja qual for a intensidade desse problema, ele não vai matar você, sabe por quê? Porque você é eterno. A vida eterna já é uma certeza na sua vida. E o pior que pode acontecer com você aqui é apenas te levar para a glória. Então por que temer diante de situações como essa que nós estamos vivendo? Agora, eu entendo também que só é possível viver assim, se nós conseguirmos entrar nessa condição de vida diante do Senhor, de que nós dependemos dEle, nós não dependemos de mais nada, nós não estamos condicionados a nenhuma influência externa. Por quê? Porque quando eu entro na presença dEle, começo a depender dEle, esse poder dEle opera em mim e através de mim, e aí eu deixo de ser governado por aquilo que está externo. Porque o poder do soberano, ele flui daqui. Lembra que Jesus disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Você quer ver outra coisa interessante? Quando nós vamos para Mateus capítulo 4, todo mundo conhece esse texto, a tentação de Jesus. Irmãos, olha isso. Naquele momento ali, você vai ver que Satanás, o próprio, ele chega para Jesus com duas propostas que cá para nós, diante do Senhor, para Jesus era fichinha. Você concorda comigo que se Jesus quisesse pegar aquela pedra e transformar num delicioso de um pão, ele poderia fazer e matar a sua fome? O que seria isso para Jesus, irmãos? Nada. Não é verdade? E se ele quisesse também, ali no pináculo do templo, se jogar dali e descer como um Superman, né, e todo mundo vê, uau, é Ele o Todo-Poderoso, né, e receber toda a glória de uma forma ali precipitada, fora do tempo, ele não poderia fazer isso? Mas olha só, o próprio Jesus, naquele momento ali, com que ele venceu Satanás? Com a própria palavra. Entende? Então, o único meio que eu e você podemos vencer a independência é permitir que o Espírito Santo, através de uma ação sobrenatural,
Pega essa palavra que Tiago diz, nos aconselha a deixar toda a impureza de lado, toda a corrupção de lado e abraçá-la, porque essa palavra é que vai nos condicionar a entender isso, não com uma mente apenas, mas com um coração, de que nós precisamos depender de Deus, e quando a gente faz isso, o governo desse Deus, que é independente e soberano, realmente é estabelecido no seu coração e na sua vida. E aí é onde nós podemos nos comportar como pessoas mais que vencedoras. Esses dias, eu estava conversando com um irmão e ele diz assim: pastor, e aquele irmão que está passando por aquele problema tão sério de saúde? Eu disse assim: irmão, eu falei com ele essa semana, pensa num cara que está bem, pensa num cara que está tomado por uma enfermidade terrível, que para os médicos, no final do ano passado, né, já estava falando que o negócio era sério. Mas hoje, queridos, eu disse para esse irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes você conversa com ele, achando que vai trazer uma palavra de conforto, é ele que te conforta. Irmãos, irmãos, que coisa! Aí a gente olha assim, eu não estou entendendo, como assim? Essa pessoa passando um problema desse, e você olha assim, não tem problema nenhum, você esquece de corona, esquece de problema financeiro, esquece de tudo. Você vê que a pessoa está numa dimensão de dependência de Deus tão grande, que aquilo que é tão terrível, não está influenciando na vida dele. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Então, com a palavra, nós podemos desmascarar essa mentira do diabo e deixar de ser aquele tipo de pessoa que faz de Deus uma fonte carregadora. O que é isso? O que é essa fonte carregadora? Seria aquelas pessoas, querido, que, tipo assim, de vez em quando a correia aperta, é como você pegar um carregador de celular, vai lá e pluga em Deus por alguns dias, algumas semanas, jejum, a hora, vem para a igreja, vai para a célula, se doa para Deus. Você já teve momentos assim na sua vida? Ixi, eu tive vários. Busca Deus, perdeu o emprego, nossa, agora busca Deus, busque, vai, se doa, né? Tem enfermidade, nunca vi orar tanto e ler tanto a Bíblia, vai, busque, pá. Se sente ali carregado, muitas vezes é abençoado e de repente se despluga de Deus. E vive por um pequeno espaço de tempo, usufruindo daquela carga divina que acha que recebeu. Mas tudo isso passa. E a pessoa, quando ela menos percebe, ela está levando a vida dela como se nunca tivesse tido nenhum contato com Deus. Tem muita gente ainda assim. E não é esse, o estilo de relacionamento que Deus espera dos seus filhos, daqueles, que Ele idealizou criar de uma forma tão sobrenatural. Agora, há aqueles também, queridos, que faz de Deus uma fonte permanente, uma fonte permanente. Sabe quem são essas pessoas? É aquele tipo de pessoa que não depende de circunstância, que não busca Deus, porque surgiu uma causa de emergência e precisa de um socorro, precisa de um milagre. Não, essa pessoa que faz de Deus uma fonte permanente é aquela que entendeu no seu coração que Deus é algo inegociável para a sua existência. Ele olha para Deus e diz assim: eu não posso existir sem a presença de Deus, sem depender dEle. Fala de alguém que não consegue de jeito nenhum desligar-se de Deus. Fala de alguém que se sujeita a Ele de uma forma completa. Não importa, eu posso estar sentindo isso, querendo isso, mas a palavra diz isto, então eu fico com isto, porque é a palavra. Entende? Esse é quem faz de Deus uma fonte permanente. É aquele, querido, que demonstra um estado de consciência que se deve obedecer a Deus, custe o que custar. Queridos, quando você lê Atos,
Você percebe ali, na vida dos apóstolos e daquela igreja, muitos momentos que demonstram assim. Pessoas que viviam, né, que faziam de Deus uma fonte permanente, que não abria mão. Os caras eram presos, apanhavam, chegaram para Pedro e diziam assim: olha, você está proibido de falar desse nome. Qual o nome? Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, não estou nem aí para você, porque para mim importa obedecer a Deus, ou seja, eu vou sair daqui e vou continuar falando de Jesus. Estava nem aí se poderiam ser presos e mortos. Entende? Pessoas que entendiam, eu não vou abrir mão, Deus para mim é inegociável. Fala, queridos, de uma certeza de cumprimento, ou seja, eu só posso ser alguém melhor, alcançar a minha melhor forma, a minha melhor performance. Hoje se fala muito disso no meio coach do mundo, né? Deixa eu dizer uma coisa, não são técnicas coaches que vai te levar a entrar numa dimensão de viver, de ter a sua melhor performance, mas é uma dependência de Deus. É você entender que Ele é o único que te completa, que Ele precisa fazer parte de você, que Ele precisa estar com você em todo o tempo. Aí sim, eu e você podemos atingir a nossa melhor performance, tanto aqui quanto para a eternidade. João 15, 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele continua dizendo assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É isso. Deus não quer que você o veja como apenas uma fonte recarregadora. Não. Ele não tem apenas uma recarga para derramar sobre a sua vida, mas Ele próprio quer permanecer em você. Amém? E olha só, para encerrar, nós precisamos entender, queridos, também que esse Deus, deixa eu voltar aqui, nós estamos falando de um Deus independente, soberano, que tem uma queda por alguém, mero ser humano, chamado você. Diga assim: eu. A única coisa que mexe com a estrutura desse Deus independente e soberano é você. Ele parou para criar você. Eu preciso que você saia daqui hoje com essa mensagem, do mesmo jeito que lá no Éden Ele parou tudo para criar Adão, Ele fez com você, não foi diferente. E a gente está falando de um Deus soberano, o único que governa a si mesmo. Ele parou para desenhar você. Se você continuar lendo o Salmo 139, você vai ver o salmista dizendo que antes que os seus dias viessem à existência, Deus já tinha escrito e determinado cada um deles. Aleluia! Olha o tanto que você mexe com a estrutura desse Deus. Entende? Olha só, nós precisamos entender isso. E junto com esse entendimento, compreender também que Ele espera que entendamos. Por quê? Porque Ele quer me ver, Ele quer te ver usufruindo desse relacionamento com Ele. E uma das principais barreiras que nos impede de estar nesse lugar, de usufruir desse Deus que é sacudido quando olha para mim e para você, é entender que a independência precisa ser tirada da nossa vida. Eu preciso receber a palavra, entender que Ele é o único soberano e independente, que eu fui criado, eu sou uma partícula de Deus, e eu só vou funcionar na minha melhor performance se eu estiver conectado de uma forma permanente nele, dependendo dele para tudo e em todas as coisas. Aí nós vamos usufruir tudo que esse Deus tem para nós. Amém? Mas não é só isso, nós precisamos entender, queridos, que esse entendimento traz também, né, esse entendimento de uma dependência de Deus, traz também outro entendimento, de que nós precisamos cooperar com Deus, fazendo aquilo que cabe a nós fazer.
Não é só você chegar e se entregar e se lançar e achar que agora ele vai fazer tudo. Não. Olha só, Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra está dizendo aqui que não precisa trabalhar para edificar a casa? Não. Ele está dizendo aqui que não precisa colocar sentinela? Também não. Ele está dizendo o quê? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão você pode estar trabalhando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão está trabalhando a sentinela. Por quê? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Quantos de nós ainda temos insistido em tocar a nossa vida com excelentes motivações no coração, tocar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos negócios, a criação dos nossos filhos com excelentes motivações, mas sozinhos? É trabalho em vão. O resultado sempre vai ser aquém do que se espera, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele é o único que pode completar. Entende? Eu e você precisamos entender isso. E eu entendo que ter essa visão correta de Deus, mesmo sendo soberano e independente em relação à minha pessoa, pode mudar, pode girar alguma chave dentro de você. Qual que é a dificuldade, muitas vezes, que se tem de se curvar à palavra e obedecer? Talvez seja pela visão incorreta desse Deus. E eu quero que você saia daqui hoje levando essa verdade. Deus criou tudo porque Ele queria criar você. E aí? Você vai usufruir disso? Ele está disponível para você e para mim. Ele não abriu mão de fazer o que tivesse que ser feito, né? Até dar Jesus para morrer como Ele teve que vir morrer, para que nós pudéssemos voltar, queridos, à mesma condição que Adão e Eva tinham lá no Éden, antes da queda. Porque você mexe com a estrutura de Deus. Então é essa a mensagem que eu quero que você leve no seu coração hoje. O Deus independente, soberano em você. Um Deus soberano e independente, que tem a sua estrutura sacudida quando Ele olha para alguém tão pequenininho, mas tão especial para Ele, que é você. Não permaneça levando a sua vida sozinho. Você não precisa disso. Você tem um Deus que está esperando. Ei, eu estou aqui. Se entrega para mim. Pensa o coração dele todo apaixonado por você, te convidando. Aí você olha, não é um bobão que está falando com você, não. É o Deus soberano. Aquele que nós lemos aqui, ó. Esse aqui que está falando com você. É esse Deus aqui, ó. Aquele que estabeleceu o seu trono nos céus. Aquele que tem um reino que domina sobre tudo. É esse Deus. Que te trata assim. Compensa querer continuar levando a vida sem entrar numa dependência dele? Não compensa. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. E eu oro para que o Espírito Santo te convença dessa verdade. Você não pode viver independente de Deus. E Ele está esperando por você. Não é difícil, não. É obediência. É receber a palavra. É se curvar diante dEle e aceitar isso. Uau! Né? Como Davi fez aqui, ó. Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Tu sabe tudo a meu respeito. Tu conheces os meus pensamentos.
Quando eu penso em falar alguma coisa, antes que a palavra chegue na minha língua, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor sabe do meu deitar, do meu levantar. O Senhor está por trás, na minha frente. Sobre mim estão as tuas mãos. Você tem essa convicção? Então você tem tudo para se render e começar a viver uma vida de total dependência desse Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu quero orar com você agora. Quero orar com você que está aí nos assistindo, para que essa palavra, querida, ela possa encontrar um lugar especial no nosso coração. Uma vida de dependência desse Deus vai tirar todo o temor. Sabe aquele medo que muitas vezes insiste em reinar na sua vida, te levando a se curvar diante de circunstâncias externas? Uma vida de dependência de Deus vai te tirar disso. Vai impedir que as crises se instalem na sua vida, porque com Ele não tem crise. Ele é aquele que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos e se renda a esse Deus, se renda a essa palavra. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, meu Deus, nesta noite. Tu és sim, Senhor. Nós reconhecemos o soberano, o único que é independente, o único que governa a si mesmo. E como é bom, Senhor, quando nós olhamos para a Tua palavra e vemos que mesmo com tanta grandeza, majestade e poder, o Senhor nos tem como algo tão precioso. O Senhor nos criou com um propósito tão precioso e específico, e que está disposto a se apoderar das nossas vidas, complementando aquilo que falta em nós, nos empoderando, para que todo o propósito que um dia o Senhor idealizou seja cumprido, estabelecido de uma forma plena em nós e através de nós. Como isso é bom, Senhor! E eu oro, Deus, por cada um que está aqui, por cada um que está ouvindo, assistindo este culto nesta noite, que esta palavra, meu Deus, que ela saia da nossa mente, que não seja apenas informações, algo novo de informação acerca da Bíblia, de um livro qualquer, mas que seja revelação da Tua palavra, que isso desça para o nosso coração e ganhe vida. Ah, Jesus, e que nós possamos entender, Senhor, que verdadeiramente Tu és a videira e nós ramos, e nós só vamos poder frutificar, nós só podemos, Senhor, ir além daquilo que talvez nós já temos conseguido ir, se o Senhor for real na nossa vida, se nós permanecermos em Ti, na Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para que haja uma renovação no nosso interior nesta noite, na nossa mente, e que essa palavra nos leve, Senhor, a assumir um posicionamento diferente, um posicionamento de alguém que te vê assim como independente e soberano, mas também sabe do amor, da paixão, do cuidado que o Senhor tem para comigo, para com cada vida. Aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor assiste agora a cada coração aqui, que o Senhor sabe da condição que cada um se encontra agora. Em nome de Jesus, que toda incerteza saia, que toda independência saia, e que haja rendição de cada um de nós a Ti e a Tua palavra. Eu quero, Senhor, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para me proporcionar como Teu Filho, como meu Deus e meu Pai que Tu és. E eu quero profetizar e determinar isso agora, sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus.